Olá a todos, esse é mais um dos recortes do cotidiano, hoje com uma postagem de um rapaz de 32 anos que fez a postagem junto com o mapa em uma rede social do Facebook, né, em um grupo do Facebook, e ele dizia assim, essa postagem foi feita mais ou menos entre os dias 9 e 10 de fevereiro. Ele diz assim: tenho 32 anos, fiz faculdade e pós-graduação. Não tenho coragem de atuar na área. Minha mãe é narcisista e quer controlar absolutamente tudo. Tenho TDAH e autismo. Então, é um rapaz de 32 anos que ele tem uma graduação, uma formação, e ele fez uma pós. E ele diz que a mãe dele controla ele absolutamente tudo. E como nós temos que trabalhar em cima da postagem e não do que a gente... e não de informação que não foi dada, né? Apenas sobre as informações da postagem, ele diz que ele tem TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele tem o autismo. Aqui também não determina, não fala sobre características específicas, né? Mas vamos ao mapa dele. Ele postou o mapa, ele colocou como sendo anônimo, mas depois colocou o nome e a data embaixo. Ele postou o mapa com nome, data e tudo, e fez a postagem como um anônimo. Então dá para saber que trata-se de um homem e a idade, tá bom? Porque deixou também a data. Então vamos lá. Esse rapaz, ele é um leonino com ascendente em Capricórnio. Ele diz que ele fez graduação e pós-graduação e que a mãe dele controla ele em absolutamente tudo. Para quem conhece o canal e também quem conhece a astrologia no sentido geral, sabe que a Lua é o representante da mãe no mapa de nascimento. E a casa 4 também. Na casa 4, esse rapaz não tem nada, não tem nenhum planeta na casa 4 dele. O que ele tem deixa eu até botar o óculos aqui, porque tá tão na virada da linha aqui, que ele tem, deixa eu ver aqui, a 5. A casa 5 dele já tá em Touro. Então, ele tem o signo de Áries totalmente interceptado dentro da casa 4, que representa a mãe. Ou seja, o signo de Áries está todo engolido pela casa 4 da mãe. Então, ele não tem, isso a gente chama de signo interceptado, ou seja, não tem linha de mapa cuja cúspide é Áries. Então, a casa 4 dele da mãe tem duas interpretações. Uma é o signo de Peixes, porque a casa 4 dele abre em Peixes, e ainda tem o signo de Áries totalmente interceptado dentro dessa casa. Eu já vou dar uma pausa aí, que eu já vou chegar nessa questão, tá bom? Uma outra questão é a Lua, que é o astro que representa a maneira como ele vê a mãe dele, não quem a mãe dele realmente é. Quem a mãe dele realmente é, não fazemos a menor ideia. Mas ele diz que a mãe dele é narcisista e o controla em absolutamente tudo. Ela quer controlar absolutamente tudo, ou seja, muitos segmentos da vida dele. Essa Lua dele está na casa 5. Então, o que é a casa 5? A casa 5 são os meus pais, independente de ser o meu pai especificamente ou a minha mãe especificamente. É essa instituição familiar chamada de pais. Quando você tem uma lua na casa 5, entre os pais, a mãe está fortalecida. Porque a lua é a mãe na casa dos pais, ou seja, dos pais, do sentir-se amado, amar, sentir-se amado. Essa lua da mãe dele está numa casa 5 dele, eu tô falando dele. A lua que representa a mãe dele está na casa 5 dele. E a casa 5 é a casa do amar e ser amado, é a casa dos nossos sentimentos, é a casa da nossa expressão. E essa expressão ele diz que a mãe dele é narcisista. Ele vê a mãe dele como narcisista, até porque o narcisismo ele é um transtorno de personalidade que quando a pessoa tem, quem está em volta percebe. Não estou dizendo que a mãe dele é ou não narcisista. Ele diz que a mãe dele é narcisista. Então ele enxerga a mãe dele de acordo com o mapa dele. E a casa 5 é a casa
que mais tem uma relação com o narcisismo. Por quê? Porque o que é o narcisismo? É aquela questão do querer se mostrar melhor, é aquela questão do ser absolutamente muito vaidoso, né? Então ele muito provavelmente vê a mãe dele como narcisista, alguém que enfatiza muito as prioridades dela. E o lado estético da vida. A casa 5 tem a ver com o narcisismo. Então, não estou dizendo que todo mundo que tem uma lua na 5 tem uma mãe narcisista, não mesmo, tá? Mas ele tem uma lua na 5 e ele tem, então, essa lua fazendo um bom aspecto com a Vênus, faz um bom aspecto com a Vênus, faz um sextil com a Vênus, e faz também uma quadratura com Mercúrio e uma quadratura com o Sol, que é o centro da personalidade dele. Veja, esse Sol como centro da personalidade dele faz com que ele receba a interferência da mãe de uma forma negativa. Por que negativa? Porque a Lua e o Sol, né? A Lua que parte da mãe, ou seja, da maneira como ele vê a mãe na casa 5, né? Está fazendo uma quadratura lá com aquele Sol dele de casa 8. A casa 8 é a casa da manipulação. É a casa do controle, é a casa do sequestro da identidade, né? Pessoas com Sol na casa 8, que tem uma ligação difícil com a Lua, elas podem interpretar a mãe como alguém que tem uma forma de sequestro da identidade da pessoa. E até mesmo dá meio que uma apagada na pessoa por conta do seu brilho próprio, pessoal. Casa 5 não é a casa de brilho, não é a casa de mostrar-se, a casa leonina, né? É uma casa relacionada ao signo de Leão, do querer mostrar-se, do querer brilhar. Então, quem quer brilhar ali é a mãe, na visão dele. Porque é a Lua que está na casa 5 dele. Ah, mas também poderia ser as emoções dele, ele poderia também se expressar de uma forma, o brilho dele através das emoções dele. Sim, é possível, né? Ele não, eu estou trabalhando em cima daquilo que ele falou aqui. Mas é claro que a casa 5 é onde ele deve brilhar, sem dúvida. Ele poderia brilhar através das emoções dele, ele tem uma lua na 5, eu nem sei se ele brilha nas emoções dele, mas ele diz, minha mãe me controla em absolutamente tudo, então eu vou trabalhar em cima daquilo que ele está me passando. A mãe, narcisista, segundo ele tem lua na 5, ele enxerga a mãe como narcisista, porque onde eu deveria brilhar, brilha minha mãe, lua na 5. E essa lua faz uma quadratura com esse Sol. O pai também poderia ser alguém narcisista, né? Porque o Sol é pai. Mas ele nem fala se tem pai, se conhece o pai. E o Sol, além de pai, é ele, a personalidade dele. Então, a personalidade dele em Leão, signo muito associado ao narcisismo, não só Leão associado ao narcisismo, pode ser também Áries, também está bem relacionado ao narcisismo. Então, assim, o narcisismo nem estou falando tanto do transtorno de personalidade, mas uma pessoa narcisista, mas que não seja de transtorno de personalidade, seja alguém que tem um temperamento narcisista em alguns momentos, em algumas situações. Geralmente são as pessoas que têm Leão forte no mapa, e que identificam também essas outras, né? Então, ele é um leonino, a pessoa do mapa em questão é um leonino, de Sol em Leão, que tem a sua personalidade, Sol, a sua identidade, Sol, eclipsada, diminuída, abafada, controlada e manipulada pela ligação dessa quadratura com a Lua na 5. É uma Lua muito vaidosa, mas é uma Lua de Touro. O Touro, ele tem um controle diferente do controle da casa 8. O controle de Touro é mais uma questão financeira, né? Um lado mais de uma necessidade de segurança. Então, ele tem essa Lua em quadratura com o Sol, ele tem essa Lua em quadratura com Mercúrio. Esse diálogo com a mãe dele é um diálogo difícil, porque Mercúrio representa a linguagem, o diálogo, a fala. Esse Mercúrio dele está pertinho da casa 8, mas ainda pertence à casa 7. A casa 7, por ser angular, ela puxa o planeta para ela, então ainda pertence à casa 7. A casa 7 é a minha relação com os outros. A minha mãe, ela
interfere na minha relação com os outros. Esse aí, um Mercúrio de casa 7 está relacionado a isso, tá? Não a mãe em si, mas a Lua que faz uma quadratura com esse Mercúrio, né? Mercúrio é a maneira como eu me relaciono com as pessoas, né? É possível que interfira também nos relacionamentos dele, ou nas escolhas afetivas dele, por conta da casa 5 representar o amor, sentir-se amado, amar, sentir-se amado, e a casa 7 são as escolhas que a gente faz das pessoas na nossa vida. Então ele tem aí uma mãe que ele considera como narcisista e que controla absolutamente tudo. A Lua dele é o regente natural da casa 7 dele, do outro, né? Do outro. O outro que não sou eu, é a Lua, é o representante da casa 7 dele, que no caso dele é a Lua. O outro que não sou eu é casa 7. E se ele tem um câncer na casa 7 como sendo o signo regido pela Lua, mãe, então ele tem uma ligação muito o outro para com a mãe. Essa pessoa tem sim, tem um Sol bem complexo, né? Tem um Sol com Plutão em quadratura, além dessa Lua tem um Sol com Plutão em quadratura, mas não foi falado de pai. Então vamos nos referir ao fato de que essa pessoa, ela tem uma tendência a se sentir manipulada e controlada. Porque ele tem o Sol do centro do ego na casa 8 de Plutão, regida por Plutão, e em quadratura com o próprio Plutão. E isso faz com que ele sinta esse controle. Ele é muito reativo em termos de querem me controlar. Até porque o Sol em Leão, ele quer ter o seu brilho, a sua criatividade reconhecida, valorizada. E ele sente que há um controle vindo da mãe e vindo também do ambiente. Ele não fala aqui de amizades ou do ambiente, mas essa mãe é quem ele pontua como controlando ele em absolutamente tudo. Tá? Então ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro para exercer a escolha pelo qual ele estudou e fez pós-graduação. É importante frisar aqui que a casa 9 dele, dos estudos superiores, de graduação e pós-graduação, é regida pelo signo de nascimento dele, que é Leão. Leão rege a casa 9 dele, dos estudos, e ele não se sente seguro para atuar na profissão dele, que eu também nem sei qual é. Mas esse Sol, que é o regente da casa 9 dos estudos dele, está na 8. Então ele se sente manipulado por alguém ou por alguma coisa que também está relacionada aos estudos dele. Como ele diz que a mãe dele controla ele em absolutamente tudo, é bastante provável que a mãe dele tenha controlado a escolha profissional dele, ou melhor, a escolha de estudo dele, e que ele sinta alguma dificuldade em relação à mãe, até mesmo para entrar no mercado de trabalho. Mas essa questão, ela é dele, é uma questão pessoal dele. O quanto a mãe dele de fato interfere é algo que é permitido por ele. Tá? Então essa é uma questão pessoal. Uma dificuldade com a mãe é uma questão pessoal. Porém, essa dificuldade que ele tem e a tendência de sentir-se manipulado está pelo fato dele ter o Sol na casa 8 tenso com a Lua e com Plutão. Então é uma questão bem focal. O ascendente Capricórnio, ele geralmente não se expõe muito, ele é uma pessoa mais reservada, mas o Leão é o contrário, né? Então, isso permitiu com que ele comentasse a respeito da situação dele, do quanto ele se sente controlado e do quanto ele se sente manipulado aí por essa mãe. E muito provavelmente isso afeta a identidade, a personalidade dele através de Plutão Sol. Esse Plutão, que está na 11... toca esse Sol e também de uma forma negativa e faz com que ele tenha essa visão de controle ou de desconfiança em relação às pessoas, em relação ao coletivo. E isso pode estar interferindo pelo fato dele não ter ainda se ajustado na questão profissional. Eu não tenho coragem de atuar na minha área, que eu não sei qual é. Se ele falasse a área, seria ainda mais interessante, que a gente poderia ler de uma maneira mais completa. Porém, ele diz que ele não se sente, ele não tem coragem de atuar na área.
Ele tem um Saturno de casa 3, a casa 3 não é necessariamente trabalho, mas a casa 3 representa os estudos. E também pode trazer aquela pessoa, quem tem Sol na casa 3, aquela pessoa que sente que precisa saber muito, ou precisa saber tudo a respeito daquilo no qual se formou, daquilo no qual que quer fazer, antes de fazer. É preciso uma condição excelentíssima para que a pessoa comece a fazer qualquer coisa, senão não se tem coragem. A área onde a gente tem Saturno no mapa, sobretudo debilitado, como é o caso dele aqui, ele tem Saturno em quadratura com Plutão, não tem nenhuma linha fluente. Isso pode representar o quê? Uma insegurança dele na maneira como ele se expressa. E por isso, essa dificuldade que vem a repercutir na questão social dele. Saturno é regente do ascendente dele. O que é o ascendente? A maneira como eu enxergo a vida. O Saturno, quando ele rege o ascendente, mesmo para uma pessoa leonina, ele representa que a pessoa vê a vida muito pelo viés de Capricórnio, né? Porque o ascendente é Capricórnio, é como que ele abre caminho na vida. Quando ele diz, eu não tenho coragem não é que Saturno não seja, não é que Capricórnio seja um signo de pessoas que não têm coragem, não é isso. É que como ele tem ali o Capricórnio no ascendente, um Saturno na 3 debilitado, isso faz com que ele pense, eu não estou preparado ainda. E esse Saturno, ele ainda faz uma quadratura com aquele Plutão que faz ele desconfiar dele mesmo com o Sol lá. Então, o Saturno, ele faz uma quadratura com a quadratura Plutão-Sol. Ele toca, né? Faz uma ligação, Saturno, Plutão e Sol. Você pode ver aí, ó, Saturno, Plutão e Sol. Então, o Saturno toca o Plutão que toca o Sol, tá bom? Na realidade, a distância entre... É que o mapa da internet, ele não... Aqui, no caso, há um erro, tá? Há um erro aqui. Por que há um erro? Porque a maneira como é configurado esse mapa é da Astro Dynasty, que é muito boa, por sinal, tá? Mas como todo mapa de internet, ele tem uma linha de um nível, aquilo que a gente chama de órbita para os aspectos. Para que se haja uma oposição entre Saturno e o Sol, seria preciso 10 graus. Na realidade, essa pessoa tem Saturno em oposição ao Sol. Você pode ver que não aparece a linha vermelha de Saturno e Sol, ligando Saturno ao Sol. Mas ele tem uma oposição Saturno e Sol, sim. Então, ele tem um trígono entre Saturno, Sol e Plutão. Então, esse Saturno também está com o ego e identidade dele lá na 8. Só que essa oposição entre Saturno e o Sol, que não aparece aí, mas que já está, porque tem 10 graus de distância, né? Tá fazendo 180 graus com 10 graus de órbita entre Saturno e o Sol. A Astro Dynasty não botou, o Astro.com não botou, por causa do cálculo no qual o mapa é feito. Mas, assim, se você for fazer à mão, como eu sempre nos meus cursos recomendo, que você faça os seus cálculos, não confie só nos cálculos do computador, porque cada programador do sistema faz de uma forma. Então, o Saturno, ele faz sim uma oposição ao Sol dele de Aquário para Leão. E quando a gente diz que ele tem um Saturno em oposição ao Sol e um Plutão em quadratura com o Sol, significa que o ego dele, a personalidade dele, se sente manipulado pelas próprias ideias dele, pelo fato de achar que não é suficiente tudo que ele aprendeu. E aí sim o Saturno já representa uma insegurança, Saturno como regente do ascendente, da maneira como abre o caminho na vida, e se está debilitado pela maneira como ele abre caminho na vida com o Sol do ego, isso representa o quê? Que esse ascendente ele tem uma conotação negativa, que não precisa ser assim para a vida inteira, tá bom? Mas esse Saturno, ele dá uma travada ali e faz com que a pessoa não se sinta intelectualmente apta a exercer a profissão enquanto não se tem conhecimento completo daquilo que se faz. E quando que se vai ter? Quando que vai chegar esse conhecimento completo? Saturno é aquele planeta não é do ideal, não. É o planeta do responsabilidade. A pessoa sente como uma grande responsabilidade aquilo que ela estudou para fazer, tá? Por que estudou para fazer? Porque a casa 3, Saturno dele está na casa dos estudos. Então ele tem uma ansiedade de desempenho na casa 3 dele, na maneira de passar o conhecimento, de fazer uso do conhecimento adquirido, tá bom? Lembrando que Saturno é o regente do ascendente, importantíssimo nesse mapa, tá? E agora vamos falar também dos planetas que estão na casa 1 dele. Deixa eu botar o óculos aqui, vamos lá. Planetas que estão na casa 1 dele.
Ele tem um Netuno numa distância de 11 graus ali do ascendente, tá? No mesmo signo de 11 graus, tá? Ele tem o Netuno e Urano na 1, que é do ego, da personalidade, do eu, do que eu penso de mim, do que eu acho de mim. Ele tem até um Urano muito bom com Marte, tá? Um Urano muito bom com Marte. Bem afastado de Marte, né? Mas tá. Eu já considero 8 graus, aqui já está um pouco mais, mas tudo bem. Lá na 10, a casa da profissão, na casa de Capricórnio, ele tem um Netuno na casa 1 também. Então, ele tem vontade de crescer, né? O Capricórnio, ele tem uma vontade de crescer, tem ambição social. Ele tem Júpiter e Marte na casa 10 de Capricórnio, da ambição social, do desejo de crescer, do desejo de progresso. Mas ele tem uma mãe manipuladora e ele tem uma questão de não ter coragem né? De tomar iniciativas. Ele tem um Marte no meio do céu, dizendo que ele tem tudo para crescer, ele tem tudo para progredir, mas ele precisa o quê? Precisa tratar da cabeça dele. Ele precisa tratar da maneira como ele se relaciona com as pessoas. Tratar da cabeça dele, que eu digo, é o quê? Para desbloquear certas questões que colocam no outro a responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Que coloca nas condições ou nas idealizações a responsabilidade sobre aquilo que eu não faço. Eu não atuo porque eu não tenho coragem. E nós viemos para trabalhar o nosso mapa, nós viemos para viver o nosso mapa. Coragem a gente cria, limites a gente dá. Então, é necessário ver o que está... É muito provável que sejam essas questões que o estejam bloqueando. Claro que eu não posso afirmar, né? Eu não estou fazendo mapa para a pessoa. E nem você que vai ler um mapa como esse para uma pessoa, mas você pegou esse mapa para ler para alguém. Você não pode afirmar, você vai falar para a pessoa, você vai perguntar para a pessoa, você se considera apto a exercer? Você não tem coragem. Do que você não tem coragem? Muito provavelmente você vai escutar a pessoa dizer, porque eu acho que eu não sei o suficiente. Eu não sei como que eu vou expressar aquilo que eu sei. Ele não tem um Marte comprometido na questão da ação. Tá certo que é o Marte em Virgem. Virgem é aquele signo que ele é aquele signo que gosta de fazer as coisas certinhos, tem um certo perfeccionismo. Ascendente Capricórnio, responsabilidade. Mas muito provavelmente essa pessoa diria que trata-se de um não saber suficiente, ou pelo menos não suficiente como ele gostaria. E ele se sente manipulado pela mãe. E essa é uma questão que pega muito, né? Porque tem a ver com as raízes dele, tem a ver com a infância dele. Ele diz, ela me controla absolutamente tudo. Então, é um leonino que gostaria de se lançar na vida, mas que se sente preso. E essa questão de sentir-se preso também tem questões de casa 8, no qual ele tem o Sol, que são questões relacionadas até ao inconsciente dele também, tá bom? Então, eu não vou me estender muito, porque não tem informação suficiente para me estender tanto assim. E agora eu abro aí para os comentários de vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre os recortes do cotidiano.